Agora que você já viu as aulas de associação série e paralelo, nós vamos partir para uma outra forma de associação, que é a associação mista. Se você ainda não assistiu, sugiro que você assista essas aulas anteriores aqui no meu canal para dar sequência para essa aula de hoje. A associação mista, ela nada mais é do que um circuito com resistores, e esse circuito ele tem tanto ligações em série de resistores como associação em paralelo de resistores. Então, a minha grande sacada é saber onde que eu tenho associação série e onde que eu tenho associação paralelo. Dá uma olhada nesse exercício 1. O exercício 1 ele é uma associação mista, por quê? Ele vai ter tanto a associação série como paralelo. Relembrando a associação série, vamos dar uma analisada nesse resistor de 5 ohms e nesse resistor de 10 ohms. A associação em série dizia que a corrente ela deve passar, a mesma corrente que passa aqui no resistor 5, é a mesma corrente que tem que passar no resistor 10. Mas vamos dar uma analisada aqui. Se uma corrente sai aqui pelo 5, ela passa por aqui, ela chega em um nó. E o que acontece quando uma corrente chega no nó? Ela se divide, vem um pouco de corrente para baixo, um pouco continua para vir para esse aqui. Então nós não podemos dizer que esses dois resistores estão em série, tá? Porque no meio entre um e outro tem um nó, e esse nó faz a divisão de corrente. Então a gente não considera que esses dois estão em série. Será que esses dois resistores estão em paralelo? Também não estão em paralelo, por quê? Uma das grandes sacadas do paralelo é que eu preciso interligar esses dois resistores tanto em cima, aqui está ligado em cima os dois, beleza? Mas aqui embaixo eles estão interligados? Eles não estão interligados. Então, esses dois resistores eles não estão nem em série e nem em paralelo. Então, eu não posso começar por esses dois resistores. O ideal desse circuito é nós começarmos por esses dois aqui. Esses resistores, eles não estão em série, eles estão em paralelo. Porque o paralelo eu ligo o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então eu posso iniciar por aqui e depois eu vou formar um novo circuito com esses 5 ohms para finalizar o exercício. Outra informação bem importante que eu sugiro para você é que você comece sempre analisando esse tipo de circuito da direita para a esquerda. Sempre o circuito ele vai ter uma resposta mais fácil por aqui do que por aqui. Se a gente começar um circuito maior, a gente vai começar sempre olhando da direita e indo para a esquerda. Então, nesse exercício, como eu comentei, esses dois eles estão em paralelo. Então, eu começo fazendo esse exercício por aqui. Vou fazer o paralelo desses dois. Como faz o paralelo? A gente viu lá na nossa outra aula. A nossa outra aula nós sabemos que dois resistores nós podemos fazer aquela fórmula. Resistência equivalente igual a R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. No nosso caso aqui, o R1 é 10 e o R2 é 15. Embaixo, 10, que é o R1, mais 15. Então, jogando na calculadora, eu sempre lembro que eu preciso colocar parênteses em cima e embaixo para a calculadora entender o que eu estou fazendo, se você estiver usando calculadora. Então, vou abrir parênteses, 10 vezes 15, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 10 mais 15, fecha parênteses, igual. Então, a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo é igual a 6 ohms, entre 10 e 15. Eu vou chamar essa primeira resistência equivalente de resistência equivalente 1, porque depois nós precisamos refazer o nosso circuito, continuar a trabalhar com o nosso circuito. Então, se eu fiz o paralelo desses dois, significa que se eu tirar esses dois resistores, esse de 10 e esse de 15, eu posso substituir por um
de 6 ohms. Então, eu preciso redesenhar meu circuito para entender o que está acontecendo agora. Vamos lá. Aqui vai estar o de 5 ohms, que a gente já tem. E ao invés desses dois, nós vamos retirar esses dois e vamos colocar um no lugar desses dois. Vai ficar assim o circuito. Esse resistor é o de 5, que a gente não mexeu. E esse resistor aqui que eu adicionei é o que vai substituir esses dois, que é o 6 ohms. Agora você consegue notar que esses dois resistores eles estão em série? A corrente entra por aqui, passa por esse aqui, ela não tem por onde percorrer. A mesma corrente que vai passar no 5 é a mesma que vai passar no 6. Então isso a gente identifica que é um circuito em série. Como nós calculamos circuito em série? Vou chamar de REC2. O REC2 é só somar os dois, está em série. 5 mais 6 igual a 11 ohms. Esse aqui é o nosso resultado final do exercício 1. Então, resumindo a nossa aula, nós temos 3 resistores em uma associação mista. Eu posso tirar esses 3 resistores, não vou mais usar eles, vou usar só um resistor de 11. É a mesma coisa utilizar esse resistor de 11 do que usar toda essa configuração. Olha só esse exercício 2. Esse exercício ele parece que esses 3 resistores estão em série, certo? Olha só, a corrente sai daqui, passa por aqui, sempre faz esse caminho. Mas pensa bem, quando a corrente passa por aqui e chega aqui, ela não se divide? A gente tem um nó aqui no meio. Vai um pouco de corrente para cá e um pouco sobe. Então eu não posso considerar que esse resistor de 30 ohms ele está em série com esses outros dois. Como nós comentamos na última aula, é sempre interessante que nós iniciemos o nosso exercício da direita para a esquerda. Então, olhando da direita para a esquerda, vamos analisar esses dois resistores aqui. Você consegue perceber que a corrente passando por aqui, essa corrente que passa no 40 ohms é a mesma corrente que vai passar no 50? Não tem nenhum nó no meio dos dois, eles não estão conectados em cima e embaixo, eles estão conectados aqui em cima, beleza? Mas embaixo eles não estão conectados, não tem uma ligação daqui até aqui. Se tivesse uma ligação, beleza. Mas a ligação entre esse e esse desse lado, a gente tem um resistor no meio. Então a gente não pode considerar eles como paralelo. Esses dois resistores eles estão em série. Como a gente faz a associação em série? Vou chamar de REC1. O REC1 é o somatório dos dois, porque eles estão em série. 40 mais 50 vai ser igual a 90 ohms. Então eu posso redesenhar esse circuito, eu vou tirar esses dois, esse de 40 e esse de 50, e vou substituir por um resistor de 90 ohms. Então, redesenhando o circuito, vai ter um nó aqui, e vai ter um outro nó aqui embaixo, e ao invés desses dois eu vou colocar um aqui. Esse de 30 ohms é o que a gente não mexeu ainda, continua, e ao invés desse 40 e 50 eu vou adicionar um de 90 ohms. E agora, o que você consegue perceber? Percebe que eles não estão em série? Eles estão em paralelo, porque em cima conecta com o de cima e o de baixo conecta com o de baixo. Então isso eu chamo de associação paralela. Naquela nossa fórmula principal, que nós temos da associação equivalente para paralelo, ela é assim, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você não assistiu a aula, dá uma revisadinha lá. Então, o R1 nosso vai ser 30 e o R2 vai ser 90. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 90. Lembrando que eu posso fazer das duas formas. Posso fazer dessa ou eu posso fazer dessa forma aqui também, ó.
REC igual a 30 vezes 90 sobre 30 mais 90. Então, fazendo por essa forma aqui, na nossa calculadora, lembra como faz? Sempre faço primeiro do lado direito, 1 divididos por 30, mais 1 divididos por 90, clico em igual. Como o REC ele é o denominador, eu preciso inverter a fração. Para inverter a fração, clico no x a menos 1 e clico em igual de novo. Então, o meu resultado é esse aqui, 22,5. Esse é o resultado final do exercício. 22,5 ohms. Significa que essa configuração inteira eu posso substituir por um resistor de 22,5 ohms. Gostou da aula de hoje? Então se inscreva nesse canal, dá um like e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Então até a próxima!